Olá, muito bom dia, que Deus abençoe a todos, que Ele abençoe a sua casa e abençoe também a toda a sua família. É um prazer muito grande podermos retornar com todos vocês nesta programação e o nosso objetivo é de levar a todos uma palavra de fé, uma palavra que venha direcionar a sua vida. Nós vivemos em um mundo onde temos recebido apenas palavras negativas, palavras que ao invés de levantar, derrubam. Ao invés de dar ânimo, disposição para quem ouve, essas palavras fazem o contrário, elas trazem desânimo, elas trazem dúvidas, trazem medo para as pessoas. Mas a palavra de Deus produz em nós uma força muito grande. As palavras de Deus trazem para o nosso ser um fortalecimento, uma certeza de que vamos vencer, de que vamos conquistar. Todos os milagres descritos nos evangelhos, os milagres que foram realizados por Jesus, são milagres que aconteceram pela fé. Ele mesmo, quando curava uma pessoa, dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quer dizer, a fé salva, a fé cura, a fé muda qualquer situação. Claro, a fé na palavra de Deus, porque a fé em religiões, a fé no homem, a fé em algum espírito não produz nada de bom senão sofrimento. Mas a fé na palavra de Deus muda toda e qualquer situação. E é isso que nós queremos mostrar para vocês na programação. Tem jeito para a sua vida, tem solução, existe uma saída. Você que está aflito, angustiado, desesperado, amargurado, se tudo para você tem dado errado, nós estamos aqui para dizer a você que tem jeito para a sua vida. Continue conosco aqui no programa, você que sofre com depressão, tem um familiar que está deprimido, você que tem vivido momentos difíceis, momentos de dor, de tristeza, de amargura. O que nós vamos falar aqui no programa vai te ajudar imensamente, tá bom? Agora eu vou colocar essa matéria e queria que você acompanhasse com bastante atenção. Ela fala do isolamento, que é um dos sintomas da depressão. Vamos ver. A solidão não se restringe apenas em sentir-se sozinho ou querer realizar uma atividade com outra pessoa. De acordo com Shakespeare, a solidão vai muito mais além de simplesmente sentir-se só. A solidão é uma profunda sensação de vazio e isolamento. Ser odiado, ser posto de parte e até mesmo ignorado são atitudes que dão início a este isolamento. Muitas das vezes o que leva uma pessoa a isolar-se é o facto de não se sentir compreendido e aceito pela sociedade. Estudos revelam que os países com mais população, tais como os países europeus e asiáticos, são os países com maiores índices de suicídio devido à solidão. O número de pessoas que vivem sozinhas, sem família ou companheiro, é cada vez maior na Europa e na América. Segundo psicólogos, as pessoas solitárias estão mais expostas a doenças físicas e psiquiátricas, têm um sistema imunológico fraco e podem contrair com facilidade doenças crónicas. A solidão está bem mais presente do que possamos imaginar, predominante nos idosos, mas cada vez mais comum nos jovens. Porém, muitos são aqueles que tentam encontrar nas redes sociais, por exemplo, algum tipo de conforto e aceitação. Mas estudos recentes mostram que passar mais do que 2 horas por dia em redes sociais como o Facebook, o Twitter ou o Snapchat duplica a probabilidade de alguém sentir-se isolado. Não sabemos o que veio antes, se o uso das redes sociais ou a sensação de isolamento social. Afirma Elizabeth Miller, professora de pediatria da Universidade de Pittsburgh, um estudo que envolveu 2.000 adultos com idades compreendidas entre os 19 e os 32 anos. A solidão é considerada a nova epidemia das sociedades modernas e tanto pode afetar crianças, jovens e adultos, mas sobretudo em grandes cidades. Mas como detectar se nos sentimos só? E se assim for o caso, como superar a solidão?
É sobre este tema que estaremos a falar no programa de hoje, por isso ligue-nos e conte a sua história. A solidão, embora você esteja cercado por pessoas, você se sente só. E é aí que muitas pessoas procuram nas redes sociais contato com outras pessoas, elas procuram algo que possa preenchê-las, exatamente por conta dessa solidão que elas trazem dentro de si. E é algo impressionante. Você tem pessoas à sua volta, mas você ainda assim se sente só. Vamos falar mais sobre isso. Agora, durante a nossa programação, quero inclusive ajudar as pessoas. Ao final desse programa, teremos o momento da oração. Nós vamos pedir a Deus por você e por toda a sua família. Continue conosco, então, para que você participe desse momento aqui tão especial do programa. Agora, nós vamos à nossa central de atendimento, porque temos os pastores atendendo, recebendo todas as chamadas. Você pode agora entrar em contato conosco, você que está aflito, angustiado, amargurado, você que está com depressão, você que tem um familiar doente, você que precisa de ajuda espiritual, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua necessidade, você pode agora mesmo nos contactar. O pastor Ralph, inclusive, está conosco na nossa central e já está recebendo algumas ligações, não é isso, pastor Ralph? Bom dia. Bom dia, pastor Domingos, bom dia a todos vocês que estão aí do outro lado sofrendo. Nós estamos aqui de plantão para atender essas pessoas que se encontram sofrendo. E já várias pessoas estão ligando, já entrando em contato, assim, quando começou o programa já estão entrando em contato. Diz assim, o senhor Ricardo Tavares, de Ponta Delgada, ele se encontra depressivo e já faz há anos que toma remédio e ele pede oração. Nós também temos o seu Antônio do Porto, ele está com diversos problemas graves na sua família e ele pede oração. E também temos a dona Deolinda, de Mafra, ela pede oração pela família, mais necessariamente pelo neto. Nós estamos aqui de plantão, bispo, no 21 836 8008. Você pode entrar em contato conosco, então nós vamos atendê-lo, tá bom? Nós vamos ajudá-lo aqui na programação. Daqui a pouco faremos a oração em seu favor. Agora, veja só, coloca para mim, por favor, acabe com a depressão, vou até mostrar para você, acabe com a depressão antes que ela acabe com você. Essa é a realidade. Ou a pessoa enfrenta a depressão, enfrenta para vencer esse problema, ou então ela será vencida. Muitos têm sido vencidos pela depressão. E há casos de pessoas que até mesmo tentaram contra a própria vida, como nós temos aqui no programa, a senhora Maria do Rosário, que passou por isso. Ela sofreu com a depressão profunda. Vamos mostrá-la, por gentileza. Tudo bem com a senhora? Sim, senhor, graças a Deus. Hoje a senhora está bem, né? Mas a senhora viveu momentos difíceis. Pesadelos. E essa depressão profunda, como foi, como começou essa depressão? Essa depressão começou porque eu vinha de uma família onde havia só brigas e agressões físicas, verbais. Inclusive, o meu pai tentou me matar e eu fui crescendo com isso e não sabia o porquê. Uma pessoa que tem um seio familiar e porquê que ele faria aquilo. Se eu precisava era de carinho, de amor e nunca tive isso. Mais tarde ele tentou novamente. Fui também vítima de abuso sexual e fui vivendo com isso sempre sem poder falar para ninguém, sem poder contar para ninguém. Quando a senhora sofreu abuso, a senhora tinha que idade? Eu tinha mais ou menos 10 anos. E sofreu esse abuso, não precisa falar quem, mas foi... Um familiar. Um familiar. Familiar próximo? Próximo. Bem, a partir daí a senhora passou a ter traumas? Sim, já não dormia, mas eu não podia contar para ninguém porque ninguém me ia acreditar e tanto que a pessoa que fez dizia, se tu contares, vou-te fazer pior e ninguém vai acreditar. Então eu me calava e fui-me refugiando sempre. Mais tarde também, mais uma tentativa de homicídio, o meu pai tentou-me matar novamente e ninguém acreditava em mim, nem a minha própria mãe. Mas o próprio pai tentou matá-la? Sim, senhor. Por quê? Então, ele estava com o vício do álcool
e numa noite entrou porta adentro, bateu com o pé na porta, forçou a porta e com uma faca veio direito a mim e tentou-me matar, assim do nada. Mas naquele momento alguém entrou, a senhora correu, como foi? Não, eu estava dormindo, era de noite, eu estava dormindo e simplesmente ele deu uma pesada na porta, entrou e só me assustei, ele agarrou-me assim, pelo colarinho e com Quis enforcá-la. com uma faca tentou matar. Alguém entrou na hora para... Como é que Na foi? hora tentou entrar a minha mãe e eu disse-lhe a ela o que estava a acontecer e ela não acreditou. Ou seja, mais uma vez, estava vítima indefesa. Não conseguia falar porque ninguém acreditava em mim. E foi vivendo com isso, guardando isso sempre para mim. Mas o seu pai, o que ele tinha contra a senhora? O que que era? Era um vício que ele tinha, era um espírito... Hoje eu sei que era um espírito, na altura eu não sabia o que era, mas era um espírito mesmo para me matar, para destruir, um espírito de morte que havia já na família. Mas o seu relacionamento com seu pai, como era? No dia a dia? Não tínhamos relacionamento, porque era só brigas. Então, é isso que eu queria, é o ponto que eu queria chegar. Não foi simplesmente o vício da pessoa ficar embriagada e perder a cabeça e fazer algo. Ele tinha dentro dele um sentimento ruim por você. Vocês não conviviam bem, brigavam, discutiam. Havia um sentimento de ódio, de mágoa, né? Entre os dois. E nesse dia que ele bebeu, então, esse ódio veio a se aflorar. Quer dizer, ele tomou essa atitude de querer matá-la. Sim, senhor. Se a sua mãe não entra naquela hora, teria acontecido pior. Sim, senhor. Então, quer dizer, a senhora tinha que idade também nesse período? Eu tinha uns 12 anos. 12 anos. Então, aos 10 anos, a senhora foi abusada, não é, sexualmente, por uma pessoa conhecida, pessoa da família. Sim, senhor. Aos 12 anos, o seu pai entra no quarto com uma faca para matá-la e começa, então, a enforcá-la. Se a mãe não chega, então teria acontecido uma tragédia. Então, sua vida foi marcada por momentos terríveis. E isso tudo, acredito eu, aumentava ainda mais a depressão, aumentava a sua dor, a dor na alma. Porque imagina, o pai é para proteger os filhos. De repente o pai entra no quarto com a faca para matar o filho, e a senhora é uma criança praticamente, né? Então foi algo terrível naquele período. Aí eu comecei a ficar com ódio dela, ódio da minha mãe, e manteve-se isso por vários anos. Por vários anos. Por vários anos. Agora, pensamentos de cometer suicídio. Sim, senhor. Quando a senhora passou a tê-los? Eu passei a tê-los muito mais tarde. Inclusive, eu achava que não tinha jeito para mim mesma, porque se ele já queria me matar, o que é que eu estava ali a fazer também? Não tinha mais jeito para mim. Mas mesmo assim, ainda fui lutando contra isso e venci isso. Posteriormente é que veio mais forte a depressão. Uns anos passados é que veio mais forte a depressão. Num trabalho que eu tinha, comecei a dar o meu melhor no trabalho e toda a gente me punha de lado. Inclusive a chefe gostava muito de mim e queria-me pôr num posto superior. Então eu tinha muitas colegas, ou seja, eu pensei, aqui eu tenho toda a atenção, aqui vou ter carinho, aqui vou ter diálogo, vou ter aquilo que eu não tinha lá atrás, lá em casa. E aconteceu totalmente o contrário. As minhas colegas me rejeitaram. Elas me rejeitaram e não falaram mais comigo. Então ali começou mesmo a depressão. Aí eu comecei a ter pânico, não conseguia trabalhar, deixei de ir trabalhar, não dormia, tinha pesadelos horríveis, eu não tomava banho, eu não queria tomar banho, eu não comia. O meu filho era pequenino e eu batia no meu filho. Eu não tinha vontade de viver. Quer dizer, nessa altura a senhora estava casada? Aí eu já estava casada. Pensei também que fosse mudar, que ia ter um lar, casando, que ia ser feliz. Aí também não deu certo. O meu marido trabalhava de noite e dormia de dia. Nos fins de semana, queria dormir todo o fim de semana. Então nós não tínhamos diálogo, não tínhamos comunicação, enfim, ficou nada na mesma. Então, nada funcionou.
E como estava contando depois no trabalho, começou essa depressão e eu comecei a isolar-me. Eu não queria ouvir ninguém, eu tinha pânico de ouvir alguém, até a campainha tocar. Eu tapava os meus ouvidos para não poder ouvir ninguém, qualquer barulhinho me incomodava. O meu filho, quando estava comigo, tinha 2 aninhos, eu batia nele e dizia para ele estar calado o tempo todo, porque eu não o conseguia ouvir, não conseguia mesmo ouvir. Eu só queria estar fechada dentro de um quarto e eu ficava o tempo todo fechado, eu ficava trancada, porque e quando ia dormir eu não conseguia dormir. Por causa dos pesadelos, eu tinha pesadelos com o meu pai, tinha pesadelos com aquelas pessoas que me tinham feito mal. Então eu não conseguia dormir, passava dias... A senhora era atormentada? Atormentada dia e noite. Dia e noite. Então fui para o psiquiatra, cheguei a ir ao psiquiatra, comecei a tomar 12 a 14 comprimidos por dia e todos os meses ele mudava a medicação, todos os meses, e nada fazia efeito. Daqui a pouquinho a senhora vai falar mais sobre isso, tá bom? Sim, senhor. Você pode entrar em contato conosco agora mesmo, se você precisa de ajuda. Temos aí a nossa equipe atendendo, o telefone é o 21 034 6099. Se quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp pedindo socorro, ajuda, anote também o nosso número, aparece aí na sua TV, é o 91 861 7038. Eu tenho inclusive um pedido de ajuda, que é o pedido da Maria. Vamos colocá-lo aí para que possamos ver. A Maria diz assim: bom dia, me chamo Maria do Rosário, tenho 57 anos e desde que me entendo por gente, minha vida sempre foi trabalhar. Com muitas dificuldades, consegui formar meus 2 filhos e parece ironia, mas tanta dedicação aos filhos para hoje me sentir sozinha, pois casaram, seguiram com suas vidas e hoje não tenho mais nenhuma atenção. Ambos estão muito bem sucedidos na vida e fico feliz, mas minha tristeza é apenas a atenção, pois a mesma não tenho deles. Sinto-me muito triste, olhe por mim, por favor. A senhora Maria do Rosário, primeiro a senhora teve uma vitória muito grande de poder criar seus filhos e encaminhá-los bem na vida, não é? A senhora hoje reclama atenção, a falta de atenção da parte deles para com a senhora, isso lhe traz tristeza. Mas eu sei que realmente isso não deveria acontecer. Os filhos deveriam sempre se lembrar dos seus pais, deveriam sempre falar com os pais. É claro que o convívio às vezes não é possível, porque cada um tem a sua vida, não é? Cada um vai para um canto, cada um vai para um local levar a sua vida, isso é normal. Mas não custa nada uma atenção, ligar de vez em quando, falar. Porém, eu queria dizer à senhora que o facto da senhora estar sentindo essa tristeza não se deve simplesmente ao motivo dos filhos não lhe darem a atenção que a senhora tem buscado. Mas eu até digo o seguinte, esse vazio que a senhora traz dentro de si não é a falta da atenção em si, mas a senhora está precisando no momento, está a necessitar no momento de preencher esse vazio com algo que realmente possa dar sentido à sua vida. E eu vou dizer uma coisa, o que dá sentido à vida não é um casamento, não são os filhos, não é o trabalho, porque todas essas coisas muitas pessoas têm. Há pessoas que têm um casamento, têm família, têm um bom trabalho, a vida econômica está bem, profissionalmente, elas estão vencendo, mas ainda assim elas trazem um vazio dentro de si. Muitos não conseguem entender como pode uma pessoa tão bem-sucedida tentar contra a própria vida, tentar cometer um suicídio. Como é que pode uma pessoa que aparentemente aos olhos de todos deveria ser uma pessoa tão feliz e, no entanto, é uma pessoa tão amargurada? Há quem diga para outros o seguinte: olha, fulano, eu queria ter o que você tem. Se eu tivesse o que você tem, o marido, o esposo, a família, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Quer dizer, o depressivo não vê dessa maneira. A pessoa que está com depressão, ela não vê motivos e, além dela não ver motivos para ser feliz em nada, ela também pensa que o facto dela não ser feliz se deve a isso ou aquilo.
Então, é exatamente o vazio que a pessoa traz dentro de si. Então, a senhora, Dona Maria do Rosário, que mandou essa mensagem, vou dizer uma coisa, a senhora precisa preencher o seu coração com a presença de Deus. Ele pode trazer força, alegria para o seu coração. Fique feliz, sim, como a senhora falou, que está feliz pelo fato dos seus filhos estarem bem na vida, mas está triste por eles não darem atenção. O quê? Releve isso, não deixe isso ficar dentro da senhora, alegre-se pelo facto deles estarem bem, tá bom? E, às vezes, a falta da atenção, infelizmente, essas coisas acontecem, mas a senhora tem que buscar a força de Deus para a senhora seguir em frente e não se deixar dominar por essa tristeza, por essas coisas. Eu vou daqui a pouco pedir pela senhora aqui na programação, tá bem? Nós vamos agora a um testemunho maravilhoso de uma pessoa que conseguiu vencer a depressão, que era terrível, era uma depressão cruel e terrível. Essa produção que nós vamos colocar para vocês agora mostram a história de uma pessoa que pensou e que chegou a tentar cometer suicídio. Vamos acompanhar. Eu achava que nada nem ninguém gostava de mim, que não... Porque os meus pais nunca foram assim muito afetuosos, de dar muito carinho, não éramos assim. E éramos uma família pequena e então, como não havia essa ligação profunda, eu achei, ok, então se eu não... O meu objetivo é tirar boas notas, é ser uma boa profissional, é chegar lá na frente, Não tendo isso, eu não conseguir isso, então eu até conseguia, mas e depois? Não havia nada, não havia mais do que isso. Então eu sentia um vazio, sentia que faltava algo, sentia que... O que é que eu estou aqui a fazer? Não faz sentido, tenho que procurar em alguma coisa me preencher, porque nos estudos não preenchia, as boas notas não preenchia. Eu fechava-me no quarto, só queria estar às escuras. Até as músicas que eu ouvia eram muito deprimentes. Cheguei a um ponto que, não completamente, mas vestia-me de preto, pintava as unhas de preto. Tudo para mim, o que estava no meu interior, de escuro, de tudo mau, estava a começar a sair cá para fora, mas ninguém notava, porque como eu tirava boas notas, eu era bem sucedida nesse sentido, estava tudo bem, não se passava nada. Até que chegou a um ponto mesmo de eu tentar o suicídio. Eu cheguei um dia, não, realmente ninguém gosta de mim, o que é que eu estou aqui a fazer? Não faz sentido. Eu olho à minha volta, não encontro sentido para nada, não vejo nada que eu diga assim, vale a pena viver. Eu tomei bastantes comprimidos, só chorava, estava sozinha em casa. Foi um momento muito mau. Eu senti muita dor dentro de mim. No meio da depressão, no meio da escuridão, eu sentia um desespero, um grito interior tão grande e não olhava para todo lado e não tinha a quem dizer assim, a quem soltar esse grito, a quem poder pedir socorro. Era um inundar de sentimentos maus, de tristeza, de vontade de chorar, vontade de tudo que era mau, não tem explicação, era horrível, é uma pessoa vive aprisionada dentro de si. A tristeza era tanta e ao mesmo tempo a confusão era tanta que eu não pensava muita coisa, só pensava, eu não consigo ser feliz como aquelas pessoas. E era uma tristeza profunda que eu entrava, até porque eu estava sob calmantes, então eu vivia quase ali como se estivesse no manicômio, porque eu estava ali drogada, estava ali numa confusão dentro de mim enorme. Mas eu acredito que eu tendo saído dali e se continuasse na situação em que eu estava, que eu tinha tentado o suicídio até conseguir. Muitas vezes iludida a pensar que não, agora eu vou encontrar a felicidade, agora eu vou encontrar algo que me preencha. Cheguei a entrar na faculdade, não, agora vai, então cada vez mais a fundo. E então chegou a um ponto que, para além de eu já ter tentado suicídio, para além de
eu ter-me tentado refugiar na vida sentimental inutilmente. Houve uma fase também que foi quando eu descobri que o meu avô tinha ficado doente, tinha ficado acamado. Então dependia para tudo, dependia da família para tudo. Ele ficou em nossa casa, então ele precisava de assistência 24 horas. Chegou ao ponto de ele comer com sonda, usar fralda, estava muito mal. Então, quer dizer, eu estava mal e tinha que dar apoio a uma pessoa que também estava mal. Então, nesse momento eu já estava a pensar já estava a desleixar na faculdade, já estava a abandonar tudo e eu já estava a um ponto de... Eu hoje vejo assim, já estava a um ponto de, se eu continuasse assim, de partir para a tentativa de suicídio outra vez. Quando eu entrei lá, eu vi assim, não, aqui tem algo diferente. Despertou logo a minha atenção. Eu comecei a ver que ali poderia ter alguma coisa que me ajudasse. Então eu tive assim um mês, mais ou menos, ia direitinho aos domingos e assim, e eu decidi, não, é a minha oportunidade. Eu vou me entregar, corpo, alma, espírito, vou fazer o que eu nunca fiz. Depois de ter o Espírito Santo, há coisas que a gente não pode mudar na nossa vida. Está feito, está feito. Mas há outras coisas que a gente pode pegar nos erros do passado e com o Espírito Santo ir em frente e fazer diferente. Então, eu casei com esse namorado que me trouxe para a igreja, nós casámos, somos muito felizes, graças a Deus. Claro que existem problemas, toda a gente tem problemas, toda a gente tem, mas com o Espírito Santo, com o apoio um do outro, com a certeza que nós temos, nós ultrapassamos isso e estamos bem, somos felizes e posso dizer que a minha vida é cheia. A nível de saúde, graças a Deus, eu sou uma pessoa saudável. Na minha família há muito histórico de doenças, de problemas de saúde e problemas que vêm assim do nada. Graças a Deus não tenho nada disso. Coisas hereditárias mesmo, que passam de pais para filhos. Graças a Deus eu não sofro com esses problemas que eles trouxeram, que eles carregam. Deus mudou completamente a minha vida. Transformou completamente a minha vida. Da água para o vinho. E vai mudar também a sua vida. Mudou a vida da Rita e Deus também pode mudar a sua história. Você pode entrar em contato com a nossa equipe que está atendendo a todas as chamadas. Nós temos os pastores na central de atendimento. O telefone é o 21 034 6099. Se quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, é o 91 861 7038. Você sofre com depressão? Tem alguém na família que está a sofrer com depressão? Você pode falar conosco, tá bom? Nós estamos aqui nessa programação à sua inteira disposição. Depressão tem cura e em apenas 3 minutos você poderá ficar livre. 3 minutos é o tempo que dura uma oração que nós fazemos pelo depressivo. Você pode ficar curado da depressão sem medicamentos. Aliás, a medicação em si, nós sabemos que ela não cura, ela vai tentar ajudar o paciente para que ele consiga levar a sua vida, mas cura mesmo só pela fé. Só Deus pode trazer essa cura. E Ele traz essa cura, Ele liberta, como nós temos mostrado os testemunhos. Hoje nós estamos aqui falando com a senhora Maria do Rosário, que está contando a sua história. Daqui a pouquinho ela vai falar sobre os medicamentos que ela tomava e vai relatar como foi que ela conseguiu a sua cura. Nós temos também a senhora Anabela, que está conosco por Skype, e vamos falar sobre a história dela, um pouquinho da história dela, porque há muita coisa a ser falada. Entretanto, nós vamos procurar falar aqui bastante, bem resumidamente, para que possamos entender um pouquinho o que ela passou. A senhora Anabela, bom dia para a senhora. Muito bom dia, Sr. Bispo.
A senhora sofreu durante bastante tempo com a depressão, não é? Sim, foram 36 anos de grande sofrimento. 36 anos, meu Deus. Começou com que idade, senhora Anabela? Eu costumo dizer que começou no ventre materno, porque quando a minha mãe realmente ficou grávida de mim, ela pensava que tinha um cancro. E, portanto, durante toda a gestação, ela sofreu muito com essa situação e eu já nasci nervosa, nasci já mesmo com uma situação interior complicada e ao longo da vida isso foi-se agravando sempre. E qual foi a pior fase da depressão? A minha pior fase foi quando eu fui para a universidade aos 17 anos e realmente escolhi um curso errado. E eu, como era uma pessoa que em casa eu não sentia aquele carinho, aquela atenção por parte da família, tinha uma família desestruturada, eu projetava muito nas pessoas e no meu futuro. E quando eu cheguei à universidade, por ter escolhido realmente um curso errado, o chão saiu debaixo dos meus pés. E eu entrei realmente num processo de depressão que durou 5 anos. E como foi essa depressão? A senhora tinha quais eram os sintomas dessa depressão? Bom, para já eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, eu tinha uma tristeza profunda, tinha uma ansiedade enorme. Eu costumo dizer que parecia que eu tinha um bicho a comer-me por dentro. Onde eu estivesse eu não estava bem, se eu estivesse em casa eu tinha que ir para a rua, se eu estivesse na rua eu queria vir para casa. Depois comecei a tratar-me realmente com um psiquiatra e esse psiquiatra realmente não me soube tratar de jeito nenhum, a medicação fazia-me muito mal, eu tinha ataques de pânico de madrugada, eu acordava à meia da noite, telefonava a familiares, porque nessa altura eu estava a estudar em Lisboa, eu sou de Leiria, e realmente os familiares iam a correr comigo para o Hospital de Santa Maria, eu chegava lá e eu não tinha nada. E então foi terrível. Em algum momento da vida a senhora pensou, nesse período de depressão, a senhora pensou em morrer? Diretamente não, mas eu confesso, eu fui várias vezes àquele psiquiatra, a primeira vez ele mandou-me tomar um comprimido ao deitar, voltei lá porque não fazia efeito, ele mandou-me tomar 2, voltei lá, não fazia efeito, ele mandou-me tomar 3. Eu lembro-me que uma noite antes de me deitar eu estava com o frasco na mão e eu pensei, qualquer dia tenho que os tomar todos. Mas realmente eu nunca tive assim aquelas ideias mesmo de suicídio, mas foi horrível. Era como que, parece que eu estava enfiada dentro de uma campânula, eu andava na rua, tinha até dificuldade em atravessar a estrada. E foram momentos de pânico, de desilusão com a vida, de não encontrar sentido para nada. Foram os momentos mais difíceis da minha vida, sim. Além do tratamento médico com o psiquiatra, a senhora procurou ajuda espiritual também? É assim, nessa altura o meu pai apercebeu-se da situação, o meu pai era militar e por acaso estava destacado também em Lisboa nessa altura, e ele levou-me a um médium que se chama, pronto, uma espécie de um bruxo. Realmente ele tratou-me, não resultou em nada e cada coisa que eu fazia era pior ainda. Até que também houve uma altura que eu, em busca de paz, porque a paz era o que eu mais necessitava e o que eu mais procurava e não encontrava em lado nenhum, eu comecei a praticar yoga, comecei a fazer meditação, relaxamento e eu fiz esse processo durante 15 anos e também não encontrei resultados nenhuns. 15 anos, tentou com yoga, tentou nos bruxos, fez o tratamento psiquiatra. Tudo. Bem, mas então qual foi o tratamento que resultou? Qual o tratamento que ajudou a senhora? Porque a senhora não tem mais depressão, né? Não tem mesmo. Dá para se perceber no seu rosto que a senhora não é depressiva. Então, como é que a senhora venceu a depressão? Eu andei por muitos caminhos, realmente, lia muitos livros, fazia muita coisa, era aquela ansiedade dentro de mim, eu tinha uma força que eu queria vencer aquilo, não sabia era como. E realmente um dia eu recebi um convite de um casal meu amigo que frequentava o Centro de Ajuda e a Igreja Universal aqui de Leiria.
Eu tenho que confessar que eu fui resistente ao convite. Na altura falava-se muito mal da igreja, eu própria dizia mal da igreja sem conhecer o trabalho, e um dia eles realmente convidaram-me tantas vezes, eles estavam a orar por mim já há 6 meses, e um dia eu deixei de resistir e resolvi vir conhecer esse trabalho, e foi nesse dia que a minha vida mudou. E como está a senhora hoje, dona Anabela? É assim, completamente transformada. Eu posso dizer que no primeiro dia que eu cheguei à igreja, aquela depressão foi arrancada de mim. Eu tinha um vazio dentro de mim, parecia um buraco. Eu considero que era um buraco. Tudo o que eu fazia caía naquele buraco e não surtia efeito nenhum. Eu cheguei aqui, encontrei realmente muito carinho, muita atenção, muita dedicação por parte dos obreiros, dos pastores que me receberam, e encontrei uma força que para mim foi algo diferente, maravilhoso. Eu tive a certeza absoluta naquele dia que Deus existia, que Deus estava neste lugar. Nessa noite eu dormi profundamente, porque eu também sofria muito com insónias. Eu, antes de vir para a igreja, era insónias, era pesadelos de noite, era um horror, e naquela noite eu dormi profundamente e eu senti isso como um grande sinal. Então, o que eu fiz foi continuar a vir, fiz tudo aquilo que me era ensinado, e realmente, enquanto antes a vida para a qual eu não encontrava sentido era uma espécie de uma esponja a sugar a minha energia, aconteceu precisamente o contrário. Eu passei a receber uma energia tão grande, e a ter tanta vontade de viver, que o que eu queria era vir ao centro de ajuda, e foi o que eu comecei a fazer e continuarei a fazer pelo resto dos meus dias. Tem paz hoje, senhora Anabela? Eu hoje tenho uma grande paz, tenho uma grande força. Aliás, eu era uma pessoa altamente negativa, eu era uma pessoa extremamente negativa, eu hoje sou muito positiva e tenho uma grande esperança no futuro. Que bom. Obrigado pela sua participação, que Deus abençoe mais e mais a senhora e a sua família. Obrigado, tá? Eu é que lhe agradeço pela oportunidade, muito obrigada. Bom dia. Você viu aí, você que sofre com depressão, entre em contato conosco para você saber qual o centro de ajuda mais próximo de si. Durante o programa, nós sempre colocamos o telefone à disposição e colocamos também o nosso site. É importante que nós tenhamos sempre o site, o telefone, para que as pessoas possam nos contactar, para que elas possam saber onde encontrar um centro de ajuda, onde encontrar uma saída, uma solução. Nós temos centro de ajuda espalhado por todo Portugal, por toda a Europa, por todo o mundo. Se você procurar, por exemplo, o nosso programa é muito assistido em toda parte, principalmente no norte de Portugal, aí as pessoas que nos assistem no Porto, em Gaia, Matosinhos, Guimarães, Braga, muitas pessoas mandam seus pedidos de ajuda de diversos locais, diversos lugares, diversas cidades. Então, quem quiser, você que quer saber a morada mais próxima, por exemplo, você mora no Porto, nós temos aí o nosso cenáculo no Porto. Durante o programa, se puder rodar também as moradas, seria bom para que as pessoas possam chegar. Você que é do Porto, temos aí o cenáculo, aparece aí o endereço, o Egas Muniz 485, Gaia, Matosinhos. Você que também nos acompanha no Algarve, temos aí a Universal em Portimão, em Faro, Tavira, Albufeira, Quarteira, Lulé, né, Olhão, enfim. Se você nos acompanha da Ilha da Madeira, temos aí a Universal aí no Funchal, temos em vários locais aí, em Machico, em Câmara dos Lobos. Você que nos acompanha também nos Açores, temos aí o Centro de Ajuda, temos aí a Universal. Então, em toda parte, em Coimbra, Leiria, de onde falou a Anabela, não é? Toda parte há um centro de ajuda, há uma Universal. Você pode entrar em contato conosco, você que está com depressão, tem um familiar com depressão, quer a nossa ajuda, você quer a nossa ajuda, entre em contato conosco agora, tá bom? Entre em contato conosco para você saber qual a morada mais perto de si, onde você pode encontrar um centro de ajuda mais perto da sua casa. Ou você pode ligar, ou você pode também entrar no nosso site, que você já vai saber. Existe solução, existe uma saída para a sua vida.
você pode ficar livre desse sofrimento. Eu vou colocar aqui agora os sintomas da depressão. Coloque aqui, sintomas da depressão, porque eu quero logo depois seguir colocando um outro testemunho aqui de uma pessoa que estava afastada de Deus. Sintomas da depressão. Primeiro, na mente. Vamos ver quais são os sintomas na mente. Dificuldade de concentração, falta de memória, pensamentos de morte ou suicídio. A depressão, sintomas na mente da pessoa. A senhora, Dona Maria do Rosário, a senhora teve algum desses sintomas? Dificuldade de concentração, falta de memória, pensamentos de morte ou suicídio? Todos eles. Todos eles? Todos eles. Eu não conseguia pensar em nada, eu sentia a minha mente tão vazia, vazia mesmo, perdi a memória, não sabia o que estava fazendo, nem onde andava. Então a senhora tinha todos esses aqui? Sim, senhor. Bom, vamos lá. Comportamento. Perda de interesse em atividades antes prazerosas, inquietação, irritabilidade e isolamento. Qual desses? Isolamento, eu sei que a senhora falou. Perda de interesse nas atividades, eu não tomava banho, eu perdi o interesse de cuidar de mim mesma, de comer também e de me olhar até no espelho. Eu não conseguia olhar para mim mesma. E vamos a esse aqui, sentimentos, tristeza, culpa, vazio interior, pessimismo, ansiedade, desesperança. Tinha algum deles? Tinha, sim, senhor. Tinha uma tristeza profunda, tinha um vazio tão grande que eu não sabia como preencher. Era pessimista? Também. Ansiosa? A ansiedade de querer sair dali e não conseguir. Desesperança, não tinha esperança? Era um desespero, era. Bom, temos aqui o corpo, sintomas no corpo. Insônia ou excesso de sono, a senhora tinha? Tinha, sim, senhor. Vamos aqui, falta de energia e fadiga. Sim, senhor. Tinha também. Alteração de apetite. Eu não comia. Não comia. E perda de peso, consequentemente. Isso mesmo. Né? Então você analise aí se você tem algum desses sintomas. Porque às vezes a pessoa pensa, eu não tenho depressão, mas ela não sabe identificar se está com depressão ou não. Obviamente, há que se procurar um especialista. Mas são pesquisas, tem a fonte aqui, ó. A fonte dessa pesquisa está logo aqui, ó. Abra aí, por favor, na tela para as pessoas poderem ver. Abra aí. Então, tem aqui a fonte da pesquisa, né? Então não é uma pesquisa nossa, mas tem uma fonte segura, são especialistas que fazem essas pesquisas e nós estamos apresentando aqui, de facto, de acordo com a área da psiquiatria, o que a depressão, quais são os sintomas da depressão, o que faz a depressão no ser humano. Se você tiver um ou mais desses sintomas, você precisa de ajuda. Então, se quiser, você pode procurar um centro de ajuda, uma universal, mais perto de si, para que você tenha a solução desse problema. Você pode ficar livre. Se você acha que não tem jeito, a sua vida tem jeito. A senhora, por exemplo, tomava quantos medicamentos que o psiquiatra passou para a senhora? 10 a 12 e depois passou até aos 14. 14 medicamentos? Por dia, sim, senhor. Quando foi que a senhora ficou livre mesmo da depressão? Eu fiquei livre quando eu tomei a decisão de ir à igreja. A minha irmã... Universal. Do centro de ajuda, sim, senhor. A minha irmã já orava por mim, sabendo como estava a minha situação. E ela dizia, tu precisas de ajuda porque isso é espiritual. E eu sempre resisti. Eu dizia, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Então, quando ela orava por mim, aquilo parecia que aliviava. Parecia que ia-se embora, aquela tristeza. Eu chorava muito, 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 não sabia porquê. Quando a senhora chegou ao Universal pela primeira vez, já percebeu um alívio, sentiu um alívio? Sim, senhor. Porque eu, nem um sorriso eu sorria mais. E eu, quando eu decidi lá ir, então procurar ajuda, eu disse, eu vou lá porque eu só quero um sorriso. Uhum. E se eu sorrir, eu continuo. Aí no primeiro dia que eu fui, eu voltei não sorrindo, eu voltei maravilhada. Dando gargalhadas. Dando gargalhadas, Era uma paz imensa. Foi assim, foi chegar, não sei o que aconteceu ali, que eu simplesmente vim diferente.
vim diferente. Eu que não dormia, comecei a dormir. Nessa noite dormi bem, profundamente bem, porque já há muito tempo que eu tinha insónia, não dormia mesmo. Por causa dos pesadelos, não tive pesadelos. E aí eu continuei a buscar, a ir não só um dia da semana, mas indo buscando toda a sexta-feira a libertação para essa depressão, com os ensinamentos dos obreiros. Mas a depressão a senhora já ficou aliviada no primeiro dia? No primeiro dia. É isso aí. No primeiro dia. No primeiro dia. Hoje, como é a vida da senhora? Hoje a minha vida, tenho paz, tenho vontade de viver, que era o que eu não tinha. Porque Jesus entrou em mim. É isso aí. Olha, eu quero dizer a você que nos acompanha que ao chegar a uma universal, o alívio vai ser imediato. É imediato. A oração que vamos fazer em você vai trazer o alívio instantaneamente. Na mesma hora, você vai sentir aquela paz dentro do seu coração. Porque Deus vai remover toda a dor da sua alma, toda a tristeza. Procure uma universal mais perto de si. Nós estamos à sua inteira disposição. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração aqui no programa em favor de todos vocês, tá bom? Agora, eu queria falar, coloca aqui para mim o reencontro. Eu quero falar com vocês sobre esse domingo muito especial que nós teremos em todos os templos da Universal, que será o grande domingo do reencontro. Olha, que é isso? O domingo do reencontro. Nós teremos esse domingo agora para aquelas pessoas que outrora estavam na presença de Deus, outrora estavam na casa de Deus, mas por algum motivo se afastaram. Nós não sabemos o que aconteceu com você. Você se afastou de Deus, mas você pode retornar, você pode voltar, você pode se reconciliar com Ele, você pode voltar a ser quem você era e até melhor ainda. Eu vou colocar o testemunho da Sofia, que um dia esteve afastada, mas retornou. Veja como está a vida dela hoje, como estava antes e como está hoje. Acompanhe. Tinha uma família muito numerosa, sempre discussões, já nasci com brigas com os meus pais, com os meus familiares. Eu era das mais novas, então eu apanhei tudo. Eu via o meu pai todos os dias espancar a minha mãe. Eu comecei a ganhar muito ódio ao meu pai. Muito cedo eu larguei os estudos, porque eu não tinha paciência para os estudos, eu não tinha vontade de fazer nada. Derivado à situação que eu tinha, derivado o lar não tinha estabilidade. Fui-me envolvendo no mundo da noite, prostituição, comecei a envolver-me, fui dançarina. Então, naquele momento, eram os luzes da ribalta. Eu achava-me o máximo que o vazio continuava, acabava à noite e o vazio continuava ali. Quando eu comecei a sentir cada vez mais magrinha, princípios de anorexia. Eu tinha tanta obsessão de ser magra, eu comecei a ter princípios de anorexia. Eu não comia, odiava comida, odiava quem inventou a comida e comecei a envolver-me com álcool, com drogas, por aí fora. Cada vez eu mais no fundo do poço. Cheguei à igreja por um convite de um irmão meu. A primeira coisa que eu senti foi paz. Foi paz, senti-me acolhida, carinhada, senti a transformação de dentro para fora. Eu comecei a envolver-me com as coisas de Deus, comecei a querer ter desejo de servir a Deus, por aí tudo certinho. Mas de um momento para o outro eu perdi o foco, mudei de direção, deixei de buscar a Deus, deixei de ter Deus como prioridade, não tinha mais tempo para ler a Bíblia, comecei a ver os meus maus olhos, comecei a ver o que não via quando entrei na igreja, me passei a ver. Tudo desmoronou. Eu estava dentro da igreja, mas longe de Deus, longe da brasa, onde nunca mais me lembrei de onde é que eu saí, de onde é que eu fui tirada, de onde é que eu sentia aquilo que realmente me fez ficar, aquele calor, aquele amor que eu tinha, o amor pelas almas desapareceram. Quer dizer, de um momento para o outro, eu era mais uma no meio da multidão. Quando eu saí da igreja, parecia que tudo aparentemente estava normal. Comecei a ter sucesso, tudo de novo. Passado um tempo, eu disse, realmente eu saí da igreja, não aconteceu nada. Estou melhor, tenho um estabelecimento, tenho tudo o que eu pedi dentro da igreja, eu conquistei.
mas em espaço de 3 anos eu perdi tudo. Eu perdi o meu estabelecimento, eu perdi a minha casa, eu perdi a minha paz, tentei suicídio, envolvi-me com prostituição. Quer dizer, nada tinha explicação na minha vida. Fui 7 vezes pior do que aquilo que eu sofri. Muitas vezes, afastada já na igreja, eu passava mesmo na rua da igreja e na porta. Eu atravessava para o outro passeio, porque eu não tinha nem coragem de olhar para a igreja, porque eu sabia que era ali que eu devia estar. Eu não conseguia. Quando eu queria entrar, eu olhava para a porta, parecia que eram quilómetros, eu não conseguia. Eu queria tanto entrar, eu não conseguia entrar. Eu sentia uma angústia dentro de mim tão grande que cada vez eu ainda me lembrava dos momentos que eu ia buscar domingo à igreja, eu tinha saudades, só que eu já não tinha forças para voltar para trás. Parecia cada vez, quando eu mais corria para pedir ajuda, mais eu sentia longe. Eu não tinha vontade de viver, foi quando eu me refugiei. Eu vivia só fechada num quarto, comecei a não ter forças nas pernas, comecei a não ter vida, não queria estar perto das pessoas, não tomava banho, fiquei como vegetal, no fundo do poço, sem acreditar em mim, odiava o mundo inteiro, tentei suicídio, me mutilei, espetei agulhas de crochê dentro do meu corpo. Eu queria acabar comigo no silêncio, porque eu não queria mostrar para ninguém, mesmo no fundo do poço com orgulho. Não queria mostrar para ninguém que precisava de ajuda. A minha solução era a morte. Foi aí que a minha colega disse, não, vem para a igreja, dá uma chance para ti própria. Foi quando me lembrei, passou um filme na minha cabeça, quando eu fui feliz e não sabia. Veio a lembrança através dos domingos, que eu tinha saudades de buscar, lembrava-me da busca do calor do domingo. E eu tinha tanta saudade, só que eu não tinha coragem para voltar. E foi aí que o pastor na altura disse tudo o que eu estava a ver. Você que já um dia serviu a Deus, um dia que você já esteve na presença de Deus, volta. Volta. Deus não olha aquilo que tu fizeste. Eu só chorei do princípio ao fim da reunião. Aquele sufoco, aquela dor, aquela angústia que tinha dentro de mim saiu assim. Saiu. Quando eu vi que já não estava a mesma. No mesmo dia eu fiz um voto com Deus. O pastor mandou ir à frente e eu disse que eu não voltaria nunca mais a sair da presença dele se minha vida realmente transformasse, se eu conhecesse de verdade o Deus que todo mundo pregava. Não era aquilo que eu ouvia falar, mas aquilo que é realmente o Deus verdadeiro. No mesmo dia, eu fiquei liberta dos vícios, eu nunca mais fumei, nunca mais. Nunca mais tive desejo de suicídio. Foi assim, foi uma paz que eu senti tão forte, que eu disse, não, é aqui que é o meu lugar. Fui buscando nas reuniões, dia após dia. Quando um dia que eu decidi entregar a minha vida de facto e de verdade, mas mesmo de verdade, fui à frente e eu disse, Deus, é hoje. É hoje que eu entrego o meu orgulho, a minha prepotência, o meu eu, porque principalmente eu achava que sabia alguma coisa. Tudo. Eu senti algo assim, parecia que já não era a mesma. Eu já não era a mesma. Eu sentia-me tão leve, mas tão... toda a minha esperança renovou-se. Foi-se abrindo a minha vida financeira, foi-se abrindo a minha vida familiar, eu comecei a ter paz dentro de casa, eu comecei a unir-me à minha filha, fui conquistando. Hoje eu trabalho por conta própria, hoje eu tenho paz, hoje eu sou totalmente diferente. Hoje eu posso dizer que tenho um encontro com Deus, hoje eu posso dizer que tenho o Deus vive dentro de mim. Hoje eu sei aquilo por onde vai a minha alma, a paz que eu sinto, eu amo viver. Hoje eu posso passar vida, porque o que está dentro de mim é vida. Se você está afastado de Deus, aproveite para voltar. Domingo agora vai ser o grande dia do reencontro, domingo do Filho Pródigo, domingo em que nós estaremos recebendo tantas e tantas pessoas. Um domingo muito especial de oração pela família, pelos casais, pelos que sofrem com depressão, e vai ser o domingo do reencontro com Deus. Minha amiga, meu amigo, eu não sei quais os motivos que fizeram você se afastar, mas os motivos para você voltar são mais fortes
e são muito mais importantes. Então volte enquanto há tempo para os braços do Senhor Jesus, porque eu tenho a certeza que você não está bem. Pelo contrário, você tem estado triste, mas Deus te recebe de braços abertos. E domingo agora vai ser esse dia, o dia que você terá a oportunidade de voltar aos braços de Deus para um recomeço, para um reencontro, tá bom? Em todos os templos da Universal, o nosso templo maior, domingo agora às 9h30, na rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas, teremos esse domingo especial do reencontro com Deus. Agora, eu quero fazer a oração em favor de todos vocês. Pegue o seu copo com água, chegue perto da sua TV. Vamos agora entrar em oração. Em nome do nosso Senhor Jesus, ó Deus, eu quero pedir em favor de todas as pessoas aflitas, as pessoas que sofrem, que estão oprimidas, deprimidas, tristes, amarguradas, as pessoas que sofrem com depressão, como sofreu a Dona Maria do Rosário, Dona Anabela e tantas outras pessoas que sofreram, mas que conseguiram a libertação, hoje estão em paz, estão bem, estão livres, hoje são felizes. E essa pessoa que está com depressão também pode encontrar essa felicidade. As pessoas que têm ligado para os programas, têm pedido socorro, têm pedido ajuda, eu oro em favor de todas elas, que o Senhor as abençoe, que o Senhor envie o socorro para cada uma, que o Senhor as ajude, meu Deus. Abençoe a todos, todos que sofrem com problemas familiares, problemas de saúde, problemas no casamento, que todas essas pessoas sejam alcançadas onde quer que elas estejam. Abençoe a todas elas, meu Deus. Cada pessoa, meu Deus, que as famílias sejam guardadas, protegidas e abençoadas. Que o Senhor consagre o copo com água e todos que dele beberem também sejam abençoados. Eu entrego todos em tuas mãos e os abençoo em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos agora beber da água? Beba com fé. Bem, eu quero dizer a todos que hoje, quarta-feira, nós teremos a Santa Ceia. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, a Santa Ceia, tá bom? Na Escola da Fé, uma reunião muito especial para todos aqueles que querem um fortalecimento espiritual. Nós vamos aguardar todos vocês. Santa Ceia especial hoje. Dona Maria do Rosário, obrigado pelo testemunho, tá bom? A todos vocês um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa. A correria do dia-a-dia, o stress do trabalho e o tempo gasto no trânsito consomem a sua energia e o seu tempo a ponto de não sobrar disposição para alimentar a sua fé. Você precisa de uma pausa para fortalecer o seu espírito e priorizar o que realmente é importante para a sua vida. Todas as quartas-feiras no Templo Maior é realizada a Escola da Fé, uma reunião essencial para o desenvolvimento e amadurecimento espiritual. De uma forma simples e prática, você estudará a Bíblia e aprenderá a aplicar os ensinamentos no seu dia-a-dia. Afinal, se a sua fé não crescer, certamente irá diminuir. Escola da Fé, às 7, 10, 12, 15 e especialmente às 20 horas no Templo Maior, Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, ou numa Universal mais perto de si.